Oiê, eu sou a arquiteta Leti e hoje eu vim mostrar para vocês o resultado dessa reforma desse apartamento antigo. São 90 metros quadrados aqui no Brooklyn, São Paulo. Como é um hall de entrada, a gente projetou esse módulo de marcenaria piso-teto que funciona como um espaço de sapateira para colocar os sapatos. Isso é um hábito que a pandemia trouxe mais em alta, né? Você tirar o sapato assim que chega no apartamento. Então a gente tem uma sapateira. Aqui é um espaço para vassoura, porque vocês vão ver que a lavanderia não é muito grande, então a gente projetou justamente para espaço de vassoura. E a gente entra no apartamento por esse hall, que a gente capsulou nesse tom de chocotino da Sherwin-Williams, tanto nas paredes quanto aqui no forro, no rebaixo. E também esse assento para você colocar o seu sapato quando você sair ou quando chegar no apartamento. Essa arte foi um pedido dos clientes e eu procurei enfatizar logo na entrada para já trazer essa característica deles. Nesse espelho. E aí vamos já para acho que é uma das minhas partes favoritas desse projeto, que é o lavabo. O lavabo, eu propus para os clientes uma pegada meio verão europeu. Então a gente usou o travertino Navona, que não é o travertino romano. O romano ele é um pouquinho mais amarelado, o Navona não. Então a gente fez nessa pedra esculpida. Para lavabo funciona, porque não é uma cuba que você escova o dente, usa com tanta frequência, né? Então eu acho ok projetar uma cuba esculpida. A gente usou todos os metais nessa linha Dynamic White, que ele é perolado. E toda a paleta do lavabo funciona nesse bege e cinza claro para trazer justamente essa pegada de verão europeu com esse revestimento da lepre de tijolinho. O espelho é Zara Home. Nesse apartamento, a área social foi o grande foco. A gente procurou integrar todos os ambientes, desde cozinha, lavanderia, sala de TV, sala de jantar, biblioteca, justamente porque os clientes usam muito essa área e, como vocês podem perceber, por essa ilha e por esse fogão, eles cozinham muito também. Então, foi um foco principal desse projeto. É essa ilha de quase 5 metros de largura, que inclusive a gente precisou içar para ela subir, toda no quartzo branco, com esse fogão de piso. O fogão, ele é italiano, da Bertazzoni. A gente fez esse recorte no quartzo branco e detalhe que está exatamente no mesmo nível, a altura da bancada e do fogão. Um ponto técnico é o ponto de gás, é um fogão a gás, não pode ficar exatamente atrás do fogão, justamente se você precisa fazer um acesso rápido de alguma manutenção. Então, esses dois módulos de porta de giro, em um tá o ponto de gás e no outro tá a tomada do fogão. Então, é muito mais fácil para você fazer uma manutenção caso precise, né? Mas falando da marcenaria sob medida, esse tom de verde foi um pedido inicial dos clientes. E como eles gostam realmente de cor e de ousar, Leti, vamos fazer a cozinha toda verde. Não era o projeto inicial, mas acabou ficando super interessante fazer esse monobloco verde na laca, tá? Então a marcenaria tá toda na laca verde, os puxadores são cretas, preto fosco, e o detalhe que toda a cozinha, as portas, tem essa moldura. Bancada. Uma lixeira de embutir, que funciona por sensor, cuba dupla,
e triturador. Aqui a gente tem uma geladeira de side by side, bem grande. Na hora de projetar, eu fiz várias opções de layout, porque como eles já tinham previamente escolhido os eletros, eu fiz um estudo geral para entender se não ia ficar desproporcional e de que forma a gente poderia adequar no projeto esses eletros, né? E no final acabou ficando uma cozinha super funcional. Gaveta para talheres. E desse lado, a lavanderia. Para a lavanderia ficar o mais oculta possível, eu trabalhei também nesse tom de verde, para ter uma unificação de cozinha e lavanderia, para você não saber exatamente o que é cozinha, o que é lavanderia, tá? A máquina fica escondida. E o tanque, de uma certa forma, também fica escondido por essa peça de quartzo branco. Aqui a gente tem o aquecedor a gás, com porta ripada para permitir a circulação de ar. Bastante espaço de armazenamento. Aqui também é uma área técnica para acesso do shaft. Acho que dá para ver aqui no fundo. Então a gente aproveitou cada cantinho aqui da lavanderia. E acabou ficando um tamanho ótimo e bem escondida, camuflada na cozinha. O elemento que conecta toda essa área social é essa ilha em quartzo branco. E vocês vão perceber ao longo de todo o apartamento sardinhas espalhadas, porque o cliente ele é colecionador. Essas sardinhas vieram de Portugal e eu projetei esse módulo de expositor para ele. E continuando aqui para a área que era a antiga varanda, a gente tem esse espaço de café com essa cristaleira para guardar as louças. Quando recebe visita, funciona como um buffet. Então, como funciona como um buffet, a gente projetou essas gavetas bem generosas para guardar todos os talheres, pratarias, jogos americanos, guardanapos e também portas de giro que a cliente acaba guardando demais itens também da cozinha. A varanda virou o espaço de receber, então a gente tem desde a narrativa do café e do jantar, mas também a gente tem o bar, porque eles amam degustar vinho. Então essa adega é uma prova disso, é uma super adega da Evol. E adivinhe o que está escondido aqui nesse módulo de marcenaria? A máquina do ar-condicionado. Então a gente aproveitou, tirou partido desse módulo para fazer esse bar expositivo também. E claro, no apartamento Estrela, o partido desse projeto foi um item que o cliente desde o dia 1 fazia questão, que é a cadeira Estrela do Carlos Mota. A gente utilizou 2 unidades centrais e o restante são ghosts, para não tirar o foco das estrelas. O sofá lençóis maranhenses, design autoral brasileiro, foi um pedido também exclusivo dos clientes, nesse tom de verde e no veludo. Como a gente escolheu o sofá verde, foi ele que ditou toda a paleta de cores do apartamento, inclusive guiou a escolha da cozinha ser verde também. A biblioteca é uma área do apartamento super especial para os clientes, porque eles leem bastante. No projeto, a gente conseguiu aproveitar o fundo do roupeiro do hall de entrada com as prateleiras no fundo dele. Esse L, ele não abraça e não te convida a ter um momento mais introspectivo e silenciar o restante do apartamento e da vida em si para se ver dentro de uma história? Vamos agora para a área dos quartos, são 2 suítes. Mas antes, essa obra assinada do Cláudio Souza Pinto. Aqui a gente tem painel metalizado e uma porta mimetizada. Assim que a gente chega na área íntima, a gente tem esse roupeiro. A porta, ela é telada, porque como é uma área que não tem tanta circulação de ar, é interessante fazer ela vazada para permitir essa troca e evitar mofo.
Muito satisfatório. Todo o painel interno é no tear da Guararapes, que a textura, o toque dele é de linho. Então parece às vezes que é um papel de parede, mas na verdade são portas mimetizadas no MDF. O piso é todo de assoalho de nogueira imperial da Indus Parquet. Olha como a gente conseguiu aproveitar muito bem uma área reduzida do quarto. Então a gente tem essa cama queen, 2 mesas de cabeceira com 2 abajures e um painel no ametista da Guararapes. Essa paleta de cores, a partir do tapete, que ele é esse tom de bordô, ele que ditou toda a paleta restante. Então, a partir dele, a gente definiu o painel ametista, compondo com essa obra também do Cláudio, que chama O Beijo. Deixa eu ir pra lá. Ter uma recamiere no apartamento é super interessante para você não sentar diretamente na cama quando você vai trocar de sapato, né? Então, aqui, logo na frente, a gente tem sapateira com organizador. Pegamos o sapato, pegou o sapato, colocou sem sentar na cama. E bastante armário, 4 portas de armário com porta de correr. Painel de MDF com porta de correr. Aqui, esse banheiro, a gente teve uma super mudança de layout. Nos outros vídeos da obra, eu falo melhor sobre eles. A gente fez a bancada no quartzo branco, com espelheira, com LED frontal. Esse LED frontal é o que vai impossibilitar de fazer sombra no seu rosto. Então, para maquiagem e skincare, essa luz vindo de frente é o que faz toda a diferença na iluminação do banheiro. O armário, ele não tem fundo, por conta desse revestimento que a gente quis enfatizar. Então, quando você abre, você vê ele, mas quando ele está fechado também você vê ele, porque ele reflete toda a área do box que está usando esse Marsala. Esse banheiro, gente, eu fico até sem palavras, porque realmente é difícil você ver um banheiro com tanta personalidade, bordô, né? Eu vi esse revestimento na Expo Revestir do ano passado, apresentei para os clientes essa proposta e eles amaram logo de cara e esse foi o resultado. Esse é o banheiro de visitas do apartamento. Cor não falta. A gente usou o revestimento Terralma da Porto Belo dentro do box e nessa meia parede para fazer essa proteção. Um toalheiro aquecido, Deca. Louças e metais dos banheiros são Deca. A porta do banheiro, nessa parte inferior, ele é telado. Eu gosto bastante de fazer telado para banheiro, porque como é uma área úmida, favorece a troca de ar entre área interna e externa do armário. E evita mofo. E a parte aqui de cima é armário até o forro, também com essa iluminação frontal, espelho nessas duas portas e amadeirado desse lado. Esse é o apartamento estrela. Me conta aqui nos comentários o que você achou do resultado. E quem sabe o seu apartamento não é o próximo a ser reformado. O link de contato está aqui na bio. Um beijo!